tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é potencializando as funções do Espírito, intuição, consciência e comunhão. Nós vamos ler a preciosa palavra de Deus, primeiramente, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um segundo texto no livro de Ezequiel, Antigo Testamento, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler os versículos 26 e 27, que dizem assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém. Um terceiro texto, agora no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. É uma palavra dirigida às mulheres, mas que também se aplica a todos nós. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Amém. Ainda uma leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, por esses textos tão maravilhosos, tão completos, tão edificantes, e que dizem tudo. A palavra de Deus é completa. Queridos irmãos, antes de nós falarmos sobre a potencialização das funções do Espírito, não que sejam apenas estas, mas vamos falar da intuição, da consciência e da comunhão. Vamos, para um entendimento, fazer uma espécie de um voo panorâmico, para que nós possamos ter um entendimento base a respeito da composição do ser humano em três partes. É uma repetição, porque nós já temos falado sobre isso várias vezes, mas para que nós recordemos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele recebeu
a revelação do Espírito Santo, porque escritura alguma foi produzida pela vontade do homem, mas homens cheios do Espírito escreviam à medida que o Espírito os motivava para escrever, o que escrever e como escrever. E Paulo recebeu uma revelação para comparar o homem com o templo, e aqui se reporta ao templo de Jerusalém, porque da mesma maneira que Deus vivia no templo de Jerusalém, agora o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, vive dentro do ser humano. O último versículo que nós lemos, o penúltimo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está escrito em Atos capítulo 17 e versículo 24, que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Ele é Senhor dos céus e da terra, e sendo Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E por essa escritura, em que a palavra de Deus diz que nós somos o templo de Deus, nós podemos fazer uma comparação literal do ser humano com o templo. Da mesma forma, queridos irmãos, que o templo estava dividido em 3 partes. Cada um de nós, cada ser humano, cada pessoa, está também, enquanto o templo do Deus vivo, está também dividida em 3 partes. A primeira parte é o pátio exterior. O pátio exterior no templo era um lugar que todos podiam ver, podiam visitar, assim como também nós podemos dizer que o nosso corpo é o pátio exterior do templo e ocupa uma posição externa que pode ser vista, uma posição visível, uma posição acessível a todos. Mais adiante, adentrando ao templo, estava o chamado lugar santo, no qual apenas os sacerdotes podiam entrar para oferecer a Deus o azeite, o incenso e o pão. E aqui, dentro desta correlação que nós estamos fazendo, corresponde à alma que está dentro do corpo e que abrange a emoção, a vontade e o pensamento. E em terceiro lugar, ao lugar santíssimo que ficava atrás do véu, que era o lugar onde Deus habitava, onde a escuridão era banida pela luz da presença de Deus, onde não penetrava luz humana, e onde nenhum homem podia entrar. Apenas o sumo sacerdote o fazia uma vez por ano. Ali era o esconderijo do Altíssimo, era o lugar onde Deus falava, onde Deus revelava, onde Deus se manifestava.
Dentro dessa nossa comparação, nós estamos falando do espírito do homem, que se torna um lugar santíssimo. Quando o ser humano aceita a Cristo como Salvador, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele diz: eu entrarei. Eu e meu Pai viremos. Nós vamos morar ali. Nós vamos celebrar ali. E queridos irmãos, quando a pessoa aceita Cristo, há um fenômeno, há algo sobrenatural que acontece. E esse espírito com E minúsculo, que é o espírito do homem, o espírito humano, passa a ser o lugar onde o homem se conecta com Deus, se comunica com Deus, o lugar onde a pessoa se une a Deus. Então, irmãos, o ser humano, ele é formado por espírito, alma e corpo. Como falei para os irmãos na quinta-feira passada, é a ordem que Deus estabeleceu: espírito, alma e corpo. Não é alma, espírito e corpo. Não é corpo, alma e espírito. No plano de Deus, o espírito do homem vem mencionado em primeiro lugar, porque o espírito é a parte mais importante do ser humano. O espírito é a parte mais proeminente do ser humano. É por isso que o espírito é mencionado em primeiro lugar, da mesma forma que o corpo, que é a parte mais humilde do ser humano, é mencionada em terceiro e último lugar. Quando a Bíblia diz no texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A palavra de Deus está reconhecendo a perfeita harmonia que existe entre o templo e o homem, quanto à ordem, à importância, ao acesso e ao valor de cada um desses compartimentos. No mundo que nós vivemos, irmãos, todos os investimentos são feitos primordialmente no corpo. Nós trabalhamos muito mais para alimentar o corpo, para manter o corpo saudável, para curar o corpo. Os nossos investimentos, lamentavelmente, eles estão maiormente voltados para o corpo. E quanto mais o arrebatamento se aproxima, mais essa fixação pelo corpo, ela aumenta. Que o digam os templos de culto ao corpo, que são as academias de ginástica. Não estamos falando que a pessoa não pode fazer ginástica, mas verdadeiramente. E isso é um dos sinais do arrebatamento, o culto ao corpo. Porém, meus amados irmãos, o nosso espírito é a parte mais importante no ser humano, porque é a parte de nós que pode ter uma comunicação direta com o Espírito Santo. Por sua vez, a alma é composta pela mente, pela vontade, pelas emoções.
E aí, pela própria posição, geograficamente falando, da alma, a alma tanto pode pender para o espírito, como pode pender para o lado da carne. E o corpo, como nós já fizemos algumas alusões, ele é o invólucro da alma, e é por meio do corpo que nós entramos em contato com o mundo natural. Para isso, Deus dotou o corpo de capacidades ou capacitações, que são os 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que fazem parte do chamado sistema sensorial. Porque é com esses sentidos que nós podemos capturar informações e enviá-las para o nosso interior. Então nós somos a soma desses 3. E nessa ordem: espírito, alma e corpo. E através, irmãos, do espírito, a alma se liga ao mundo espiritual. E através do corpo, a alma se liga ao mundo material. E assim, irmãos, a alma, ela se encontra entre o corpo e o espírito, realizando então essa interconexão, realizando essa ligação. Cientificamente, existem rotas de comunicação entre a alma e o espírito. Isso é muito bem estudado e explicado por um ramo de medicina, de uma ciência de ponta, que é a psiconeurologia, que já mapeou e até mesmo mostra, é possível demonstrar em imagens as rotas de comunicação entre a alma, porque na alma estão as emoções, e o corpo. Em scanners é possível verificar as emoções que são transformadas em substâncias hormonais, indo, digamos, da alma para o corpo. É que a ciência, ela não lida naturalmente com o espírito. A ciência divide o homem apenas em alma e corpo. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele lida com o nosso espírito. É por isso que a palavra de Deus, ela deve ser recebida do nosso espírito, processada do nosso espírito, e do espírito é que ela vai emigrar para a alma, e da alma ela vai emigrar para o corpo. Então, queridos irmãos, como eu falei para os irmãos na quinta-feira passada, nós precisamos começar a pensar a respeito de nós mesmos em uma dimensão diferente, que não é pensar em nós, em cada um de nós, prioritariamente como um ser físico, mas prioritariamente pensar em nós mesmos como um ser espiritual, mas que tem alma e tem corpo.
Romanos capítulo 8, versículo 10, diz que o nosso espírito, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Tendo, queridos irmãos, isso como um ponto primeiro para o nosso entendimento assim geral, panorâmico, nós vamos então pensar no espírito humano dividido em três partes. Primeiro, a consciência, que é a parte de cada um de nós que sentimos culpa quando fazemos algo errado. O nosso espírito nos corrige e nos repreende quando nós ficamos aquém da glória de Deus. Mesmo as pessoas que não tiveram contato com o Evangelho da Graça, com a palavra de Deus, serão julgadas pelas suas consciências. Porque todo ser humano tem dentro de si um espírito. E uma das funções do espírito é a consciência. Ora, até acusando. Segundo, a intuição, que é o profundo conhecimento e compreensão, que é o tipo de saber que vai além do mero conhecimento intelectual. Em terceiro lugar, que é a comunhão, que é o desejo de adorar e ter comunhão com Deus. Em qualquer lugar, o ser humano, ele tem um desejo de adorar algo superior e de ter comunhão com Deus. Obviamente, como disse aos irmãos, essas não são as únicas funções, mas são aquelas que nós queremos aludir nesta noite, para que nós tenhamos uma compreensão dos efeitos da salvação, queridos irmãos, para que nós possamos usufruir de uma maneira mais abundante, de uma maneira mais completa, dos efeitos da salvação, dos resultados da salvação nesta vida e também como uma preparação para o porvir. Então, queridos irmãos, quando o Espírito Santo entra em nosso espírito, o Espírito Santo dá vida ao espírito do homem, vivifica o espírito do homem e o transforma. E as funções do espírito que não funcionavam, ou funcionavam mal, ou funcionavam precariamente, ou funcionavam pouco, ao receber a vida de Cristo, ao receber a natureza divina, essas funções, elas são potencializadas e elas passam a funcionar em uma dimensão superior. Falaremos primeiro a respeito de como o Espírito Santo muda a nossa consciência. Então este é o primeiro ponto. O Espírito Santo informa no sentido de estruturar a nossa consciência. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo, irmãos, ele muda a consciência do homem de um instrumento de condenação para um instrumento de orientação. Glória a Deus. Glória a Deus. A operação do Espírito Santo na mente do homem não é para que diante de uma circunstância da vida ele entre em um estado de depressão, de desespero e até de suicídio, porque a sua consciência vai acusá-lo. O pecado causa tristeza, causa. E se alguém pecou e estiver triste, não chegue para ele e diga, não fique triste. Não! Tem que ficar triste mesmo. Porém, o Espírito Santo, ele muda a consciência do ser humano de um instrumento de condenação para um instrumento de orientação. Porque é através do Espírito que o homem é orientado para que ele entre em um estado de confissão, de arrependimento e mude o seu caminho. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra. O Espírito também, irmãos, tem os 5 sentidos. E aqui está falando de uma audição espiritual, porque a palavra, ela é ouvida, ela é recebida no Espírito, e os teus ouvidos espirituais ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Jeremias capítulo 7, versículo 23 diz: mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Glória a Deus. Quando o nosso espírito está receptivo ao ouvir a orientação do Senhor, e nós tomamos a decisão de andar em todo o caminho que Ele nos mandar, irmãos, a palavra de Deus está garantindo que quando isso acontece, tudo vai bem. É por isso que aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, tudo que ele faz prosperará. Aleluia. Agora, para os não crentes, o principal poder da consciência, a principal atividade da consciência é a condenação. Porque a consciência não regenerada, ela é escura, ela é morta. E o que ela diz? Ela diz: você é culpado. Você é uma pessoa sem valor. Você é uma pessoa sem esperança. Agora, queridos irmãos, quando nós cremos em Jesus, como diz as Escrituras, obviamente aqui não é somente uma crença cultural ou uma crença teórica, é crer, como diz
as Escrituras, uma coisa maravilhosa acontece, porque o Espírito Santo traz vida ao nosso espírito. A nossa consciência, ela se torna, na expressão do apóstolo Paulo, livre da lei, do pecado e da morte. Então, irmãos, vamos entender isso com a ajuda do Espírito Santo. A sua consciência e a minha consciência, e até com uma ênfase maior, vai dizer que nós pecamos. Quando nós pecamos, na realidade, um crente em Cristo, um salvo, ele deve estar, e ele está realmente mais consciente e mais sensíveis com as suas falhas, com as suas fraquezas, com os seus erros. Ele está mais sensível, mas o Espírito Santo muda a sua consciência de um juiz implacável, de um júri severo, áspero, condenatório, para algo mais, para algo, eu estava pensando, como um sistema de GPS. Poderíamos até chamar carinhosamente de o GPS da graça. Vamos pensar que você está dirigindo por uma estrada, com o GPS ligado, e de repente você entra para a direita, quando era para seguir reto. Os irmãos já sabem o que o GPS fala, né? O que o GPS fala? Recalculando, recalculando, recalculando. Pegue o primeiro retorno disponível e faça uma conversão de 180 graus, se possível. Não é assim? Para que você volte na direção que você estava indo, que você escolheu ir. Volte para a rodovia correta. E nós já sabemos o que devemos fazer. Se queremos chegar no destino desejado, nós temos que deixar o caminho errado, fazer a conversão, fazer aquilo que o GPS disse, e logo nós estaremos de volta no caminho correto, que nos vai levar ao destino desejado. Assim também, irmãos, como um crente em Cristo, você não precisa se revoltar em razão da sua culpa, você não precisa parar, você não precisa se rotular como um fracasso, como uma pessoa sem valor, como alguém sem futuro, como alguém sem esperança. Isso daí é um tipo de sentimento e de emoção da consequência de viver segundo a carne. Mas o crente que vive pelo Espírito, que anda no Espírito, esse crente, desde agora e para sempre, não há nenhuma condenação para ele, porque se ele cair, ele vai se levantar. Se ele pegar a estrada errada, ele vai fazer uma conversão de 180 graus. Ele não está preocupado com a opinião das pessoas a seu respeito. Ele tem a direção do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está falando, este é o caminho, andai nele, faça a conversão, vire 180 graus. Virar 180 graus é quando nós estamos indo nessa direção e nós viramos na direção oposta.
Isso é conversão. Isto é virar 180 graus. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais sensíveis, abertos, porque Deus continua orientando o seu povo em cada detalhe da sua vida. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Os irmãos se lembram que no deserto, Deus guiava o seu povo. Durante o dia, uma nuvem. À noite, uma coluna de fogo. E era muito simples. Era somente seguir a nuvem. Era somente seguir a coluna de fogo durante a noite. E ninguém se perdia. Amém, irmãos? Há uma orientação muito enfática em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19, que diz: não apagueis o fulgor do Espírito. Ou seja, não apague o brilho do Espírito Santo. Ou seja, não ignore a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Não ignore aquilo que é produzido pelo Espírito Santo na sua consciência. É óbvio, irmãos, que não podemos ouvir a voz do coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque sabemos que o Espírito Santo fala diretamente ao nosso espírito, e não haverá confusão, porque o timbre da voz do coração é diferente do timbre da voz do Espírito Santo. O crente não entra em confusão. Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas identificam a minha voz, elas não confundem a minha voz com a voz dos estranhos. Aleluia, aleluia. Nós sabemos quando é Ele que está falando, irmãos. Sabemos quando a voz é do nosso coração, ou é da nossa carne, ou é até mesmo vozes de demônios. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Elas estão aqui. E cada uma delas tem um significado. Cada uma delas tem a sua importância. Nós temos, irmãos, que ter sensibilidade para identificar a voz do Espírito Santo, porque somente assim nós podemos desprezar todas as demais vozes. Por mais sedutoras, por mais lógicas que elas se apresentem, por mais revestidas de ética que elas se apresentem, por mais vantajosas que elas se apresentem, nós temos que estar sensíveis para desprezar todas as outras vozes e estar ouvindo apenas a voz do Espírito Santo. Como filhos de Deus, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, não ignore, procure ouvir o que o Espírito fala diretamente ao seu espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Há uma comunicação direta, há uma comunicação eficaz do Espírito Santo para com o nosso espírito. No versículo 16 do mesmo capítulo 8 de Romanos, diz: o mesmo Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Agora, irmãos, há situações em que a pessoa não perde a salvação, porém o brilho do Espírito Santo vai ficando ofuscado
Em um outro texto da Bíblia, diz que isso corresponde a um entristecimento do Espírito Santo, e que pode chegar a um estágio mais difícil, que é o extinguir o Espírito, ou apagar o Espírito. E quando isso acontece, irmãos, a pessoa caminha sem orientação divina, seguindo o seu próprio instinto, seguindo a intuição do seu espírito morto, seguindo, irmãos, o seu próprio raciocínio, às vezes até um raciocínio que está afetado por raízes de amargura, afetado por raivas, afetado por ciúmes, afetado pelas obras da carne. E a pessoa, ela começa a seguir o seu próprio pensamento, o seu próprio raciocínio, começa a seguir a lógica, começa a seguir o conselho dos ímpios. Queridos irmãos, não importa se esse ímpio é advogado, se esse ímpio é médico, se esse ímpio é contador, se esse ímpio é psicólogo, seguir o conselho dos ímpios, irmãos, é algo desastroso para a vida do cristão. E muitos caminham nesta vida sem orientação divina. E, queridos irmãos, é preciso então uma reestruturação. É preciso desentupir os ouvidos, ou desintoxicar as funções de audição do espírito, para que a pessoa novamente possa ter a sua vida no controle total do Espírito Santo. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele explica com muita simplicidade como devemos fazer, como devemos responder quando o Espírito Santo nos faz consciente de algum pecado, de alguma falha, de algum desvio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Há um testemunho muito lindo de Paulo, que eu acredito que era o segredo do seu êxito em pregar o Evangelho. O êxito de Paulo em pregar o Evangelho não é porque ele era aplaudido pelas multidões, não é porque ele era esperado e desejado. Em Atos capítulo 23 e versículo 1, ele diz: até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Em Atos capítulo 24 e versículo 16, ele diz que sempre procurou ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. É por isso, irmãos, que nós não podemos e nem devemos ficar impactados, seja com elogios, seja com críticas, mas o testemunho da nossa consciência, ele é importantíssimo. E quando nós recorremos à nossa consciência, ela vai nos apresentar um veredicto. Ela vai exibir, irmãos, um juízo. Há momentos que nós precisamos parar e consultar a nossa consciência. E o Espírito Santo, irmãos,
ele potencializa a nossa consciência, para que a nossa consciência funcione corretamente. Não como instrumento de condenação, mas como um instrumento de orientação e de vida. Louvado seja o Senhor. O segundo ponto, irmãos, que nós vamos falar, é que o Espírito Santo ilumina ou potencializa a nossa intuição. O que é intuição? Intuição é um senso de discernimento ou saber que não pode ser explicado por processos puramente intelectuais. Todos têm intuição, homens, mulheres. Os estudos até afirmam que as mulheres têm uma intuição mais aguçada do que os homens. Porém, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo entra no nosso espírito, e o nosso espírito é vivificado, o Espírito Santo, ele potencializa a nossa intuição, dotando a nossa intuição da própria sabedoria de Deus. Agora, é preciso, porque as coisas espirituais, elas têm uma linha muito tênue. É preciso que nós possamos estar enxergando, por exemplo, a linha divisória entre a intuição, que é iluminada pelo Espírito Santo de Deus, e a premonição, de que tratam de uma maneira muito aprofundada o Espiritismo. Ou também a ação de espíritos agoureiros. É por isso que a Bíblia manda que nós provemos os espíritos. Nós precisamos, diante de qualquer situação, saber se aquilo é algo que está dentro do âmbito da normalidade, ou está dentro do âmbito do sobrenatural, ou está dentro do âmbito da anormalidade. Por quê? O homem faz coisas normais. Deus faz coisas sobrenaturais. Porém, Satanás e os espíritos malignos fazem coisas anormais. E essas coisas anormais, elas vêm com uma roupagem de coisa sobrenatural, quando é apenas uma manifestação maligna e anormal. E o apóstolo São Paulo disse: olha, não é de admirar que o próprio Satanás se transfigure em um anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça, com palavras de justiça, com conselhos de justiça, com profecias de justiça. Queridos irmãos, nós precisamos estar muito atentos. Precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis. Precisamos estar com a nossa visão espiritual perfeita. É por isso que mesmo os santos e as santas precisam de colírio, do colírio espiritual,
para ter uma visão perfeita, uma audição perfeita, e em nada ser enganado. Não creiais em todo espírito. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. É preciso ter muito cuidado com premonição, com pressentimentos, com a ação de espíritos agoureiros. Uma certa vez, uma certa irmã, quase todo culto, ela vinha, já faz muitos anos que isso aconteceu, ela vinha me falar de sonhos que ela teve. E esses sonhos que ela tinha, eram tudo coisas assim, horrendas, terríveis. E eu fui fazer uma visita na casa dessa irmã, com um pastor amigo meu. E quando nós chegamos ali, o Espírito Santo deu para aquele irmão um discernimento de espíritos, de que aquela irmã, ela estava sendo movida por um espírito agoureiro. Porque, meus amados irmãos, todos os seus sonhos e as suas visões eram tudo coisas terríveis. Nós precisamos estar muito atentos. Nós não desprezamos as profecias, mas as profecias precisam ser julgadas. E profeta que não aceita que a sua profecia seja julgada, se for aqui, nós vamos falar: fora daqui, vá profetizar em outro lugar. Aqui não. Aqui nós só queremos profecias que se submetam a julgamento. Profecias que homens e mulheres, abalizados da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, possam ouvir aquela profecia e julgar aquela profecia. Quando receberem uma profecia, traga para ser julgada aqui. Escreva a profecia e traga a profecia para que ela seja julgada. Nós vamos formar uma comissão e vamos julgar esta profecia segundo a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você abriga em seu coração. Então, irmãos, é preciso ter muito cuidado. Agora, Romanos, capítulo 8, versículo 5 em diante diz: os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele ilumina a nossa intuição. Ele potencializa a nossa intuição. Como eu disse para os irmãos, assim como a alma tem sentidos, assim também o espírito. Mas o nosso espírito, ele está intimamente relacionado com a nossa alma, porém, ele é totalmente diferente da alma. É por isso que o nosso espírito, ele não se move por sentimentos, por emoções. É por isso que o crente, ele não teme má notícias. Não teme, porque ele não vive pelo que ele sente. Ele vive pela revelação da palavra de Deus, pela orientação do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, o homem espiritual
A mulher espiritual recebe capacidade de detectar situações que naturalmente foge ao seu preparo intelectual. E lá no íntimo, lá no seu eu mais profundo do seu espírito, ela pode distinguir situações que são manifestadas pela alma, que são manifestadas pelo corpo, e ela pode criar um juízo a respeito dessas situações. Alguns versículos que eu não coloquei, não transcrevi esses versículos, mas se os nossos colaboradores tiverem condições de colocar na tela, nós vamos olhar para esses versículos, porque vamos ver neles os sentidos do Espírito. O primeiro em Mateus capítulo 26, versículo 41, que fala que o Espírito, na verdade, está pronto. O segundo em Marcos capítulo 2, versículo 8, que diz que o Senhor, percebendo em seu Espírito, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos andar no Espírito. À medida que nós andarmos no Espírito, determinadas suposições que tanto mal fazem para nós desaparecerão. Aleluia. Aqui não diz, e ele percebendo, não, em sua alma, não, percebendo em seu espírito. Marcos capítulo 8, versículo 12, ele suspirando profundamente em seu espírito. Lucas capítulo 1, versículo 47, estas palavras maravilhosas: meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. João capítulo 4, versículo 23, a respeito da verdadeira adoração, que é a adoração em espírito e em verdade. João capítulo 11, versículo 33, comoveu-se em espírito e perturbou-se diante da situação. João capítulo 13, versículo 21, tendo dito isto, turbou-se em espírito. Atos capítulo 17, versículo 16, revoltava-se nele o seu espírito. Atos capítulo 18, versículo 25, sede fervorosos de espírito. Atos 19, 21, Paulo propôs em seu espírito. Atos 20 e 22, eis que eu constrangido no meu espírito. Romanos 12, 11, sede fervorosos no espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, cantarei com o espírito. Versículo 16, se bem disseres com o espírito. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, não tive descanso no meu espírito. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, temos o mesmo espírito de fé. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz respeito ao espírito de sabedoria e de revelação. E Colossenses capítulo 1, versículo 8, literalmente, vosso amor no espírito. São tantas passagens, irmãos, que nós podemos ver claramente a Bíblia dizendo como nós podemos sentir com o Espírito. Ao invés de sentirmos com o coração enfermo, o coração angustiado, ou com emoções e sentimentos da alma, a palavra de Deus está dizendo:
sinta com o seu espírito. Amém, irmãos? E nós precisamos então, irmãos, aprender a distinguir, aprender a conhecer a nós mesmos e distinguir aquilo que nós estamos sentindo com a alma daquilo que nós estamos sentindo com o espírito. Então você não vai sentir mais nada com a alma? Claro que vou. Claro que vou. Só que eu vou saber distinguir aquilo que eu estou sentindo com a alma daquilo que eu estou sentindo com o espírito. Eu vou fazer essa administração. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos dá esta capacidade para fazer a distinção, a divisão daquilo que é alma e daquilo que é espírito. Então, irmãos, quando o Espírito Santo, ele adentra ao nosso espírito, o nosso homem interior, ele é fortalecido e os nossos sentidos, eles são amadurecidos. Os irmãos se lembram que Paulo falou que o alimento sólido é para aqueles que têm os seus sentidos amadurecidos, que o leite é necessário para o cristão que ainda não teve o crescimento em que os seus sentidos estão exercitados, amadurecidos. Então, queridos irmãos, vamos pedir que o Espírito Santo possa realizar isso em nossa vida de uma maneira plena. Eu pensei algumas formas para que nós possamos ampliar. Não estou falando de salvação, nós já somos salvos, mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos usufruir de outros benefícios da salvação. Eu pensei em algumas formas. Obviamente, uma maneira de fazer isso é passar mais tempo com a palavra de Deus todos os dias. Nenhum dia, irmãos, sem meditar na palavra de Deus. Nenhum dia sem ler algo da palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus. Uma das formas, irmãos, é fazer um plano de leitura. E agora é tão simples, porque você pode ter a Bíblia no seu smartphone, no seu tablet, e onde você estiver, você pode abrir a Bíblia e ler algo a respeito, ou até ouvir algo da palavra de Deus. Às vezes você fica 1 hora, 2 horas numa estrada, 6 horas numa estrada. Coloque no seu equipamento de som, no equipamento de som do seu carro, coloque a leitura da palavra de Deus, e você vai estar dirigindo o seu carro 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, e vai estar ouvindo a palavra de Deus. Olha, irmãos, é muito melhor do que estar ouvindo CBN e tantos outros noticiários que fazem apologia das obras do diabo. Olha o que o diabo fez em tal lugar. Olha o que o diabo fez em tal lugar. Olha o que o diabo fez no Rio de Janeiro. Olha o que o diabo fez em tal lugar. A gente não precisa estar antenado com o que o diabo anda fazendo. Nós precisamos estar antenados com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Há pessoas que entram até em neuroses. Porque você está com pânico? De tanto ouvir esses noticiários, liga a televisão lá, nesses programas, aquelas coisas. Irmãos, sai dela, povo meu. Medite na palavra de Deus, através da música cristã, através da memorização.
Memorize um versículo da Bíblia. Escreva um versículo da Bíblia no seu espelho. Escreve numa folha de papel sulfite, cola lá na porta do seu banheiro. A hora que você fechar o banheiro para sentar lá no trono, você vai estar lendo. Está sentado lá e está memorizando a palavra de Deus. A hora que você vai tomar banho, você fechou a porta, está lá memorizando a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu ouvi um testemunho de um pastor há muitos anos, foi lá no Belenzinho. Ele, ainda na época do regime comunista, ele foi preso juntamente com outros pastores. E durante os anos que eles estiveram na prisão, eles escreveram todo o Novo Testamento. Pastor Paulo, eu ouvi esse testemunho. Eles escreveram todo o Novo Testamento, porque a palavra tinha sido memorizada. Louvamos ao Senhor. Como ainda? Estude a palavra de Deus com outros irmãos. Converse com as pessoas daquilo que foi pregado na igreja. Aquilo que o Espírito Santo diz aqui deve ser motivo das nossas conversações, dos nossos diálogos. Os nossos diálogos devem estar permeados com a palavra de Deus. Faça o culto doméstico na sua casa, seja você o líder desse culto. Outra maneira, irmãos, de estabelecer na mente, no espírito, a palavra de Deus, é por meio da oração, irrigando o espírito com a oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Orar sem cessar, obviamente, não é ficar orando 24 horas por dia, de olho fechado e tal. Não, é incluir Deus nos seus pensamentos, deixar que Deus esteja lá. Você está escrevendo, ou você está apertando um parafuso, ou assentando um portão, ou assentando um tijolo, mas seus pensamentos estão voltados para Deus. Isso é orar sem cessar. Isso é estar em ligação direta com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por fim, irmãos, em terceiro lugar, o Espírito Santo mantém a nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo nos dá a convicção, a confiança inabalável de que Deus está conosco. O Espírito Santo nos dá esse sentimento, esse sentido de que nós pertencemos a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz: e da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu ouvi falar, irmãos, eu li na realidade uma ilustração a respeito de um pai que tinha uma filha de 5 anos de idade, e uma noite ele viu a menina ajoelhada, de joelhos na sua cama, orando, e ele ficou ali assuntando o que a menina ia orar. Ele parou para ouvir a oração da sua filha, e ele ouviu ela dizendo: A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M,
NOPQRSTUVWXYZ. E ele ouviu a menina orando assim, e depois a menina pegou, parou de orar e deitou na cama. E ele foi lá e perguntou, o que essa oração que você está fazendo significa? E a menina falou, é que Deus é inteligente. Então eu mando as palavras para ele e ele monta a oração. Glória a Deus. Eu acredito que muitos de nós, irmãos, já nos ajoelhamos e ficamos sem palavras para orar. Eu penso que se eu pedisse, levante a sua mão, muitos de nós, olha irmão, eu já me ajoelhei e não tive palavras para orar. O Espírito Santo mantém a nossa comunhão com Deus. Mesmo quando você não tenha uma palavra para orar, não saiba o que dizer, se mantenha ali, ajoelhado, humilde na presença de Deus, e o Espírito Santo vai interpretar o que você precisa diante do Senhor. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. O Espírito Santo potencializa, o Espírito Santo mantém a nossa comunhão com Deus. Quando nosso espírito é vivificado pela presença do Espírito Santo, meus queridos irmãos, a nossa comunhão com Deus, ela é mantida em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu gostaria de concluir dizendo que você pode desfrutar a vida descrita por Jesus como vida abundante. Agora, para isso, é preciso andar segundo o Espírito e não segundo a carne. E queridos irmãos, o que é gostoso é que nós podemos aprender a andar segundo o Espírito. Da mesma maneira que uma criancinha aprende a dar os primeiros passos, a se equilibrar e andar, nós também aprendemos a andar no Espírito. Nessa noite, o que o Espírito Santo está dizendo é: olha, se você cambaleia, tropeça quando está andando, porque anda segundo a carne, tira os olhos de Jesus, começa a afundar nas tempestades da vida, começa a ter as doenças da alma. As doenças saem da alma e vêm para o corpo. Está cambaleando, mas o Pai não desiste de você. O Pai está segurando na sua mão. O Pai está lhe ajudando. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando ninguém pode nos entender, quando todos dizem eu quero que ele se exploda, o Espírito Santo está dizendo eu vou ajudá-lo. Eu não vou deixá-lo caído. Eu vou levantá-lo. Eu vou ensiná-lo a andar segundo o Espírito. A única coisa é fazer o que Pedro disse naquele dia em que as primeiras pessoas se tornaram cristãs. Atos capítulo 8 e versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo está disponível para todos. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra restauradora, regeneradora. Pela tua palavra, Senhor, que endireita os nossos caminhos. Mesmo quando os nossos caminhos são tortuosos. O mundo diz que o Senhor escreve certo por linhas tortas.
Porém a tua palavra diz que o Senhor endireita as linhas tortas e escreve certo, porque o Senhor endireita os caminhos tortuosos, remove os obstáculos, sejam eles de ferro ou de bronze, para que os teus filhos possam andar sem se desviarem nem para a direita ou para a esquerda, mas andarem no caminho reto, te servindo, para que todos nós cheguemos, Senhor, ao porto desejado, ao alvo estabelecido. E nesta noite nós ouvimos a tua palavra e voluntariamente queremos dizer ao Senhor que estamos abertos à orientação, à instrução, à direção do Espírito Santo, em substituição aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias vontades, aos nossos próprios objetivos. Nós queremos, Senhor, que a substituição seja feita para que nós sejamos e estejamos da tua boa, agradável e perfeita vontade. O teu plano para as nossas vidas é o plano perfeito. O teu plano para as nossas vidas pessoais, para a nossa vida espiritual, para os nossos negócios. O teu plano, Senhor, para todas as áreas de nossas vidas é o plano perfeito. E ainda que os nossos pensamentos pessoais sejam divergentes, nós queremos dizer ao Senhor que nós abrimos mão dos nossos próprios pensamentos, para que os teus pensamentos ocupem, Senhor, o centro de nossas vidas, o centro de nossas decisões. Ó Senhor, para que nós sejamos guiados pelo Espírito e não guiados por sentimentos, por sensações e por emoções da alma. Em nome de Jesus Cristo, nós fazemos esta oração de entrega, uma entrega plena, uma entrega total, uma entrega sem reservas. Em nome de Jesus Cristo, troca, Senhor, os nossos corações. Aleluia. Dá-nos, Senhor, aquele coração segundo o teu coração. Tira, Senhor, o coração empedernido, o coração de pedra, e dá-nos um coração segundo o teu coração. Uma mente segundo a tua mente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus.